O nome sobre todos os vales hoje és a minha canção. Shalom, o Senhor é meu paz. Chamar, Deus presente sempre está. Graça e paz, irmãos. Irmãos, o texto dessa noite está em Jeremias 33, versículo 6. Eis que lhe trarei saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Esse versículo, irmãos, para esse ano que se passou e para esse que está se iniciando, vem nos dar esperança daqueles que creem em Deus e que Ele é o único que pode nos tirar de toda a situação que estamos vivendo. O ano passado foi um ano de muitas incertezas, né? Um ano onde todo mundo teve muito medo, onde todo mundo teve muita dúvida em relação a tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, em relação a esse vírus, mas o texto dessa noite vem nos dizer que se nós cremos em Deus, nós acreditarmos nele, nós tivermos esperança, depositar nossa esperança nele, Ele mais o fará nas nossas vidas. Ele nos abençoará como nos abençoou até aqui, Ele cuidará de nós, Ele nos protegerá. Só Ele. Enquanto Ele for o único salvador da nossa vida, da nossa história, não temos que temer nada de ruim na nossas vidas. Porque se cremos nele, se acreditar no seu amor, na sua misericórdia, tudo se resolverá. Amém? Então, o que eu tenho de dizer hoje sobre esse texto é isso. Que se cremos em Deus, Ele restaurará a nossa história, restaurará a nossa vida, Ele restaura tudo que precisa ser restaurado. Ele é o único Deus que sabe onde ir e o que fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu entrego a Ti, Pai querido, Pai amado,
todas as nossas vidas, Senhor. Entrega a nossa igreja, a nossa comunidade, entrega o nosso mundo, Senhor, nesse ano que se inicia, que o Senhor seja a única certeza que tenhamos em nossas vidas, Senhor. O Senhor até aqui nos ajudou, o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado com sua mão protetora, Pai amado. Entrego todas as nossas famílias, os nossos amigos, que o Senhor restaura relacionamentos, Senhor, que o Senhor restaure saúde, que o Senhor restaure a paz e a unidade em cada um das nossas famílias, em cada uma da nossa igreja, Senhor, que o Senhor seja vida nas nossas vidas. Amém? Assim eu creio no nome santo de Jesus. Vamos louvar, para que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. De levar os olhos do nosso coração ao nosso Deus. Confessar diante de Deus os nossos pecados. Abra seu coração nesse tempo. Fale com Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, a sorte cruel. Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco
Nós viemos até aqui, Senhor, nesse tempo diante de Ti, te pedir, ó Pai. Lava o nosso coração, Deus. Purifica, Senhor, o nosso coração e a nossa vida, no nome de Jesus. Nós viemos a Ti, Pai, sem nada, Senhor, para Te oferecer. Mas nós estamos aqui, Deus, com os nossos corações abertos a Ti. Te entregando, Pai, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Nesse tempo, Pai, nós pedimos, nós clamamos o Teu perdão, a Tua intervenção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem sido sustento das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado, Pai, por falar conosco. Continue, Pai, em nome de Jesus, a ministrar as nossas vidas nesse tempo. Esse culto, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, Deus. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor, meu Pai, cada dia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Em nome santo de Jesus, meu Pai. Amém. Glórias a Deus. Tempo de restauração. É nesse tema que nós vamos caminhar por um bom tempo nesse ano de 2021, buscando a restauração de Deus para a nossa vida em várias áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre quem é que Deus usa. Quem é que Deus usa? E nós vamos beber da fonte, que é a palavra do Senhor no livro de Neemias. E você é desafiado a ler o livro de Neemias, todo o livro de Neemias. Quando acabar, volta de novo no livro de Neemias. Vamos deixar essa palavra, sabe, ruminando, como diz, né? Indo e voltando, para que ela fale poderosamente ao nosso coração. Vamos ler o capítulo 1 de Neemias, que fala assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Sussã. Veio Anania, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e os que se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu vi essas palavras, eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja atento aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os teus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para habitar o meu nome. Estes ainda não são teus servos, o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o seu nome. Fazem com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Quem Deus usa para restaurar? Quem é que Deus usa para restaurar?
Neemias, ele viveu um tempo mas muito diferente do nosso. Ele morava na capital do Império Persa, Império da época. O Império teve a Babilônia e depois a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa. E ele circulou ali entre o luxo da corte do imperador, na condição de homem de mais alta confiança de Artaxerxes, que era o imperador. Ele foi o copeiro de Artaxerxes e governador de Jerusalém. Ele foi o reconstrutor da cidade de Davi, a cidade que passou mais de um século debaixo de escombros. E ele levantou os muros da cidade em apenas 52 dias. Mais de um século destruído, esse homem levantou em 52 dias. Apesar da escassez de recurso, do desânimo do povo, do constante ataque dos inimigos, Neemias foi um instrumento da restauração do povo de Deus, da restauração da cidade, no resgate dos oprimidos, no restabelecimento do culto ao Senhor, na renovação do compromisso de um povo que era rebelde, desprezava Deus. E ele fez essa ponte com o Deus que amava e Deus que abençoava. Aí na nossa caminhada no livro de Neemias, nós vamos encontrar lições de restauração de vida, da nossa vida, da restauração do nosso compromisso com Deus. Nós vamos aprender a tratar circunstâncias críticas, para a gente não desmoronar diante das notícias que vêm e não são boas, mas ser um agente de restauração, um agente de reconciliação do povo com Deus. Primeira coisa, vou pensar, quem Deus usa para restaurar? No verso 1 está ali o nome de Neemias, um nome relativamente comum. O Senhor conforta, ou confortado pelo Senhor. Ele era um consolador, um homem de coração aberto, sensível aos problemas dos outros. Ele era um servo de Deus e ele servia ao rei da Pérsia. E ele estava disposto a servir aquele povo desprezado. Mas por que Neemias estava em Susã? Por que Neemias não estava lá em Jerusalém? Por que ele estava em Susã? Neemias nasceu no exílio. Ele nasceu lá. Ele não conhecia Jerusalém. Ele não conhecia as pessoas que moravam lá. E mesmo num ambiente cercado de influência pagã, ele cresceu como um homem comprometido com Deus. Mesmo no exílio, ele era um homem temente a Deus. No verso 11, ele diz que a sua função era copeiro. Ele provava tudo o que o rei comia, para confirmar se aquilo não estava envenenado. Os reis da época tinham muito medo de serem envenenados, então ele tinha ali um homem de confiança. O título de copeiro não significa que ele era um mordomo, mas sim que ele era um conselheiro pessoal do imperador do mundo daquela época. Ele era uma pessoa muito importante. Só que você precisa entender uma coisa, como eu preciso entender uma coisa, que a gente precisa trazer sempre clara para o nosso coração, para a nossa vida, a história da humanidade. Ela se desenrola a partir da soberania de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, dos planos de Deus, que intervém na nossa história, às vezes de maneira que a gente não consegue enxergar. Às vezes uma direcionada aqui, outra ali, mas tudo é para a glória de Deus, para o louvor de Deus e para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na história da humanidade. Deus age. Deus age. Neemias, ele foi chamado para um grande desafio, liderar uma nação. Mas não era uma nação rica, não era uma nação temente a Deus, era um povo escravo, pobre, um povo que vivia debaixo de miséria, de vergonha por estar ali. E Deus queria que aquele povo refletisse novamente a glória dele.
E ele chamou Neemias, um consolador, um homem de nome comum. Ele chamou Neemias. Deus tem planos para usar pessoas que consolam, que sirvam em primeiro lugar a Ele, que se mantêm puros mesmo num ambiente hostil. O nosso ambiente é hostil. Nós somos criticados por sermos cristãos. A gente vive embaixo de um holofote por sermos cristãos. Porque se a gente dá uma derrapadinha, esse aí disse que era crente. Então nosso mundo é hostil. O nosso mundo nos chama para uma vida de imoralidade. Para uma vida onde a gente não serve a Deus como nós deveríamos servir, mas uma vida onde se leva tudo no banho-maria. E nesse primeiro momento, Deus fala conosco através da vida de Neemias. Quem é que Deus usa? Quem ama a Deus em primeiro lugar, quem serve a Deus em primeiro lugar, mesmo no ambiente hostil. Ele era um homem de Deus que trabalhava para o rei da Pérsia. Deus usa e chama homens e mulheres de Deus que trabalham no comércio, que trabalham na indústria, que trabalham no campo, mas que não se corrompem. São esses que Deus usa. Qual é a atitude da pessoa que é usada por Deus? No verso 2 que nós lemos, diz assim: veio Ananias, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. E eu lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Lembra? Neemias nasceu no exílio. E ele chegou numa posição social elevada dentro do Império Persa. E quando ele encontra o irmão, a primeira coisa que ele faz é perguntar como é que estavam os judeus que escaparam, e da cidade de Jerusalém. Deus procura pessoas com as quais ele possa fazer o impossível. E como é triste a gente constatar que somente planejamos aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Não aquilo que tem a nossa parte e o resto do soberano. Só aquilo que a gente pode fazer a gente planeja. Não aquilo que Deus pode fazer através de nós. Ele não era um alienado. Neemias não era um alienado, uma pessoa que não sabia das coisas. Ele sabia o que estava acontecendo com o povo. Ele estava dentro da corte do império, ele sabia tudo o que estava acontecendo. Ele olhava e sabia: o povo está em desgraça. Ele está em desgraça. Olha só uma coisa. A coragem de fazer perguntas vai mudar a sua vida. A coragem de fazer perguntas vai mudar a sua vida. Quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus pela solução. Ouviu isso? Eu vou repetir. Quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus pela solução. Pela solução desse problema. Se você não está interessado em ajudar, não faça perguntas. Olha só, quando a gente pergunta para alguém: e aí, tudo bem? Você já está dando a resposta. A resposta da pessoa é: tudo bem. Só que quando você pergunta como você está, é outra coisa. Outra coisa completamente diferente. Agora, se você perguntar para alguém como você está, mas só que você não tem tempo, você não tem disposição, nem esforço para ajudar aquela pessoa naquilo que ela vai falar para você, isso é hipocrisia. Não pergunta. Melhor perguntar se está tudo bem. Melhor perguntar. Porque quando Neemias soube da necessidade do seu povo, ele se sentiu chamado para atender aquela necessidade. Alguém está com fome. Aí você vai falar assim: vem aqui, eu vou orar por você, tá? Ora por ela e fala assim: vai embora. Ela tem fome, o estômago dói. O que nós fazemos? Alimentamos o corpo, oramos por ela e dizemos: agora vai.
Ele viu essa necessidade, ele se sentiu chamado para intervir naquela necessidade. Quando nós perguntamos sobre a necessidade do outro, essa é a atitude que Deus espera de nós, que é uma atitude de compaixão, de sentir a dor do outro na nossa alma. Um homem, uma mulher usado por Deus, olha além de si mesmo, entende que as pessoas precisam de ajuda e lamenta, que dói na alma. Neemias chorou e se lamentou por dias. Ele jejuou, orando diante de Deus por pessoas que ele nem conhecia. Ele não conhecia. A pessoa que Deus usa ama o próximo e sente a sua dor. É muito mais fácil não sentir a dor de ninguém, não ligar para o que está acontecendo ao nosso redor. Mas se queremos ser agentes de transformação na vida das outras pessoas, se queremos que a transformação aconteça na nossa vida, nós temos que nos importar com o que acontece ao nosso redor, nos lamentar, chorar, jejuar e orar pelos que estão diante de Deus. Outra coisa, terceira coisa. Aquele que Deus usa, quando ora, muda-se e muda o outro. No início da oração de Neemias, no verso 4, eu convido você a ler esse texto de novo. Ele reconhece quem é Deus. Não tem como fazer a diferença se a gente não reconhecer quem é Deus. Nós podemos ter ali um nome exótico ou comum. Eu acho meu nome comum. Mas, se a gente não reconhecer Deus, não adianta nada. Eu posso ter uma profissão comum ou uma profissão cheia de status social. Se nós não reconhecemos quem é Deus, nós não somos transformados e não conseguimos ser agentes de transformação na vida do outro. Porque quem não reconhece quem é Deus, acha que sabe tudo, acha que tem resposta para tudo. Quem reconhece quem Deus é, reconhece seus pecados e também faz confissão pelos pecados dos outros. Porque às vezes a pessoa não tem condição de fazer essa oração e nós fazemos por ela. Olha o que Neemias diz no final do verso 6 do capítulo 1. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele está confessando o pecado deles, os quais temos, aí ele se inclui, cometido contra ti. Aí ele diz, eu e a minha casa, a casa do meu pai, temos pecado. Ele confessa o pecado do outro, se inclui e diz, todos pecamos. Neemias vai às lágrimas por pessoas que ele não conhece. Diz aqui, quando é que foi a última vez que você chorou pelo sofrimento de outra pessoa, que não foi da sua família? Quando é que foi a última vez que você chorou? Os nossos sentimentos, eles estão congelados. Antes de sermos as pessoas que Deus usa, Ele precisa amolecer o nosso coração, porque o mundo onde nós vivemos, o ambiente hostil em que nós vivemos, endureceu o coração do povo de Deus. E o Senhor precisa amolecer o nosso coração. Gente, olha para o Novo Testamento. Jesus chorou. Ele chorou. Ele chorou por mim, ele chorou por você. Ele desceu da sua glória e se identificou conosco. Isso é um alerta para cada um de nós, para a gente descer do nosso pedestalzinho. Porque a gente sobe do banquinho e se acha melhor do que todo mundo. É para descer dos pedestais e chorar, nos identificar com o sofrimento do outro. Às vezes passamos tempo demais reclamando da vida dos outros, reclamando das pessoas. Quando nós podemos orar por elas, interceder por elas, pedir perdão por elas e proclamar as promessas de Deus sobre a vida dela. Eu já quero concluir. Neemias viveu um tempo
em que a cidade de Jerusalém e as suas muralhas estavam destruídas. Sofrimento, vergonha, era uma coisa que estava ali no coração daquele povo. Nós vivemos num tempo de sofrimento, de tristeza, de escassez de tudo, de amor, de afeto, de dinheiro, de segurança. Não é diferente dos tempos de Neemias. Quando nós falamos de restauração, estamos falando de pessoas que estão vivendo grandes adversidades, gente que está vivendo uma fé mecânica, sabe, como se fosse hábito e não de princípio. Nós aprendemos que Deus é soberano, Ele é quem escreve a história. Ele é o único soberano em que nós podemos confiar e descansar. Nós somos o que somos por causa dele. Neemias foi o que foi porque Deus conduziu a sua vida. Você está sendo conduzido por Deus para a glória dele. Creia nisso. Creia nisso. Deus nos leva a orar. E orando, nós reconhecemos o Senhor em nossa vida cada dia mais e mais. Isso nos muda de uma forma sobrenatural. E a gente muda para melhor. Está muito melhor. Deus trabalha com alianças. E tem uma aliança para a minha vida, uma nova aliança para a minha vida e para a tua vida. Que está lá em Mateus 27, 26, 28. 26, 27, 28. Diz assim: a seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Deus trabalha com aliança e nós temos uma aliança com Ele. E Deus é fiel, é aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E quem é a pessoa que Deus usa? As pessoas simples, honestas, fiéis, homens e mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas. Quem é a pessoa que Deus usa? As pessoas que oram reconhecendo a grandeza de Deus, que oram reconhecendo os seus pecados, intercedem pelos outros. Quem é a pessoa que Deus usa? Que pergunta sobre a necessidade do outro e se propõe a ajudar. Que pergunta como você está, ouve a necessidade e diz: eis-me aqui, envia a mim. Quem é a pessoa que Deus usa? Aqueles que choram diante do sofrimento do outro. Você sabia que mais de 1 milhão de pessoas morreram com o Covid no mundo? E morreram agonizando porque não conseguiam respirar. Por quantas pessoas, por quantas dessas pessoas, dessas famílias, nós choramos, lamentamos e intercedemos? Por quantas? Quem é a pessoa que Deus usa? Aquele que se compadece do sofrimento. Quem é a pessoa que Deus usa? Você. Você. Homem e mulher de Deus que faz a diferença na história. É aquele a quem Deus quer usar. O tempo de restauração começa em você, começa em mim, na nossa atitude com Deus, conosco e com o outro. Nós vamos caminhar bastante para entender esse tempo de restauração. Mas lembre-se que você é a pessoa que Deus quer usar. Homem e mulher, criança, jovem, adulto, idoso, não tem idade para Deus usar. É você. Fiel, honesto, simples, um nome comum ou exótico, um emprego comum ou nas mais altas rodas sociais, um grande poder político ou não. É você que Deus quer usar. A pessoa que vai em direção ao sofrimento do outro, que pergunta como o outro está e ajuda, estende a mão. É você que Deus quer usar como um intercessor,
que chora, que jejua, que lamenta, porque alguém está sofrendo e não é uma pessoa que você conhece, ou talvez uma pessoa que você conhece. Nós somos chamados para esse tempo de restauração. Nós somos chamados para um novo tempo de vida em 2021. Eu quero orar e interceder pela sua vida, no nome de Jesus. Pai Santo, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos o Teu amor, nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é tudo em todos. Nós reconhecemos que somos falhos e carecemos, ó Deus amado, do Teu perdão sobre nossa vida. Nós reconhecemos, ó Deus, que às vezes vivendo nesse mundo hostil, a gente se dobra ao mundo, a gente faz negócios com o mundo, a gente negocia fé, a gente negocia princípios, nós negociamos valores, nós pedimos perdão em nome de Jesus. Nós pedimos perdão, ó Deus, porque precisamos do Teu Espírito Santo nos direcionando, Pai, para que esse mundo não faça mais a diferença em nós, mas que nós façamos a diferença nesse mundo, esse mundo hostil, esse mundo pagão, que nós possamos fazer essa diferença nesse mundo, Pai. Reconhecemos que só podemos ir diante do Senhor, diante do Teu trono de graça, diante do Teu poder, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem. E é na fonte que é o Senhor que nós queremos beber, Jesus, fonte de água viva. É no caminho verdadeiro que nós queremos andar, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. É do Senhor que nós queremos nos alimentar, porque Jesus é o pão da vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, clamamos pelas vidas, ó Deus, que têm sido perdidas por causa desse coronavírus. Nós clamamos, ó Deus, pelas famílias que estão enlutadas, Senhor. Famílias que não puderam nem se despedir dos seus entes queridos, porque não podia estar no velório. Essas famílias estão sofrendo, Deus. Eu não conheço 1 milhão de famílias, mas os nomes delas estão diante do Teu trono de graça, Pai. O nome de cada mãe, de cada pai, de cada filho, de cada primo, Senhor, de cada tia, de cada amigo querido, está tudo diante do Teu trono. E nós clamamos, ó Deus amado, o consolo do Teu Espírito Santo sobre essas famílias. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor intervenha e traga palavra de salvação. Usa Teu povo, Senhor, que está perto, para que a palavra de salvação, o conforto do Teu Espírito Santo chegue até eles em nome de Cristo Jesus. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão passando fome, Senhor, sobre a face dessa terra. Nós podemos ajudar o que está perto, Senhor. Mas nós clamamos para que o Senhor levante homens e mulheres ao redor do mundo, Pai amado, que possa estender a mão, que possa, Senhor Deus, ajudar, que possa abençoar, que possa, Senhor Deus, ser um instrumento de restauração e de vida, em nome de Cristo Jesus. Clamamos, ó Deus, pelas situações das nossas igrejas, que precisam de um sopro novo de vida, Pai amado, de homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, de homens e mulheres comprometidos, ó Deus, numa vida de oração, homens e mulheres comprometidos com valores do reino dos céus, e que não se vendem, que não trocam, Senhor Deus, absolutamente nada de que o Senhor tem prometido para nós, por causa dos valores desse mundo. Nós estamos em tempos difíceis, Senhor. Nós estamos em tempos de escassez, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor escreve a história, e o Senhor conduz a história com a sua mão poderosa, e nós nos submetemos ao Senhor. Mas nós queremos, ó Deus amado, fazer a nossa parte. Nós queremos, ó Deus, estar ao lado do Senhor, lutando, ó Deus, intercedendo e mudando a realidade daqueles que estão
ao nosso redor. Dá-nos força, Senhor, nos dá coragem e usa-nos, ó Deus. Usa-nos. Como disse o profeta, eis-nos aqui, Senhor. Envia a cada um de nós para a honra, para a glória, para o louvor, para a exaltação do seu santo nome. Que esse tempo, ó Deus, seja tempo de restauração de valores, de princípios, de vidas diante do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor que é infinito, que vem de Deus o Pai, a renovação, a coragem, a força, o ânimo que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, a sua família, e que continuemos sendo desafiados pelo Senhor e sua palavra. O desafio dessa semana, continuar lendo Provérbios e deixar essa palavra vir regar o nosso coração. Nosso desafio é ler Neemias e deixar o Senhor nos mostrar que há um tempo novo para a nossa vida, para a nossa igreja, para essa cidade, para esse presbitério, para esse país. Nós nos colocamos na brecha, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana de restauração, de renovo, no nome santo de Jesus. Um grande abraço.